Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Quem está chegando agora, quem está vendo isso depois, boa tarde, bom dia. É uma honra e uma alegria ter vocês aqui com a gente na Medicina Simbólica, porque você que está aqui cansou de ser o prescritor, o tomador de conduta que você manda do paciente, você orienta para ele faz um tempo, ele melhora um pouco, ele piora de novo, ele volta para você, fica com aquela cara de tacho, né? Do tipo, entendi, dona Fulana, melhorou um tempo, depois piorou. Ah, a senhora tomou remédio? Tomei, doutora, depois eu fui melhorando, parei e tal. Aí ela vem, né, com aquela conversa de que, né, puxa vida, será que não tem outro remedinho, etc. Aí você vai lá, muda a medicação, e assim a gente vai durante meses, e o teu paciente continua com aquele sintoma recorrente. Seja ele dor de cabeça, dor epigástrica, dor nas costas, depressão, burnout, de qualquer instância, qualquer sintoma recorrente que o teu paciente tenha, você faz investigação, não encontra a causa física, né? Não tem nada, dona fulana, né? E aí você tenta fazer o tratamento inicial, tem um sucesso até temporário, mas depois esse paciente volta com a mesma sintomatologia e você fica com aquela cara de tacho, como eu falei, né? E aí eles pulam 12 profissionais e não acham uma solução. Eu tô aqui para te dizer que existe mais coisas para além do que a gente está fazendo hoje. E essa demanda é uma demanda crescente e muito poucos profissionais estão entendendo isso, observando isso e estando dispostos a irem em busca dessa resposta. Essa resposta eu trago hoje aqui para vocês, através do entendimento da medicina e da simbologia. A medicina e simbólica, né? É uma maneira de observar a medicina e as ciências do corpo humano, né? O quem lida com o paciente, com a saúde do teu paciente, a saúde e a doença, de um jeito ou de outro, né? A juntar a alopatia, medicina tradicional, com a simbologia dos sintomas. E o que que aquilo está querendo dizer para aquele paciente? Porque geralmente é isso, gente. Né? Cada vez mais se chega nisso, cada vez mais pacientes chegam para nós com este tipo de queixa e a gente fica refém de uma caneta, refém de uma bola de pilates, refém, né, de um bisturi, né? Porque até cirurgia mesmo, né? Até a parte cirúrgica. Então, você que está aqui, você já entendeu que tem mais coisa além que a gente precisa buscar, que a gente precisa encaixar nessas peças desse quebra-cabeça, para que os nossos pacientes de fato venham a ter a cura. Mas que cura, Carla? Cura física, mas a partir de onde? Da cura psíquica, né, gente? Da cura psíquica, que não adianta. A gente aqui, quem tá aqui, enxerga, sabe que as doenças, elas não vêm do nada, elas não são um acaso e elas não são só simplesmente genéticas, hereditárias, hierárquicas. Elas são sim uma conjunção de fatores. Existem os fatores bem esclarecidos, bem documentados já da ciência, e existem aquelas coisas que estão intrincadas em como esse paciente vive, em quais gatilhos ele não percebe e adoece por conta daquilo. Nós próprios, né, gente? Vamos combinar? Eu mesma já fui essa pessoa, né? Eu comecei esse estudo e entendi essa estruturação, essa estratificação em níveis de investigação a partir do meu sofrimento, né? É aquela história, ou a gente vai pelo prazer ou pela dor, 99% das vezes é pela dor. Então, foi assim que eu cheguei nesse entendimento e nessa estruturação dos três níveis de investigação, que são justamente os quais você pode, por exemplo, aplicar no teu negócio, no teu consultório, no teu dia a dia, no teu setting terapêutico, para entender o que aquele paciente está querendo te dizer sem as palavras, sem a doença, antes da doença, muitas vezes, certo? Então, se você não me conhece ainda, eu sou a doutora Carla Denise Stalschmidt, sou médica há 21 anos, mentora e professora há 17 anos, ou seja, eu não comecei ontem, já passei muita coisa aqui no offline, e da necessidade crescente que eu vi de busca por outras raízes dos sintomas recorrentes dos meus próprios pacientes no consultório do offline, é que eu comecei a estudar, pesquisar e entender, e depois que eu apliquei isso em mim, entendi em mim, melhorei em mim, eu trouxe isso para o mundo, que eu trouxe isso para o online, depois de um sonho, claro, iniciático, eu abri a medicina simbólica, e aí, a partir disso, eu comecei a estruturar terapêutica para primeiros pacientes, para aqueles, né, a gente começar a fazer essa abordagem para aqueles pacientes que aceitam, né, isso. Uma vez eles aceitando e sendo tratados,
e melhorando a gente vê os resultados daquilo, né? E a partir do momento que eu conseguia entender isso, a demanda natural foi pela busca de profissionais que também, assim como eu, estavam cansados de receber os meus pacientes ali 2, ali 3 meses, sem melhoria, com pouca melhoria, e a gente fica com aquela cara de, né? Ai, meu Deus, e agora? O que que eu faço, né? Então, assim, vamos atrás? Então, já fui atrás para vocês, já tá aqui, e aí muitas pessoas perguntam, mas isso não é medicina germânica, não é medicina ayurveda? Não, gente, não. É a visão da alopatia, medicina tradicional, ou seja, a gente não abandona a alopatia, quer dizer, se existe uma doença, tem que tratar, se tem um sintoma, vamos resolver, né? Tá diagnosticado? Vamos lidar com aquilo ali. Mas a gente vai para as próximas perguntas, né? Não entendendo aquilo necessariamente só como uma depuração e tem que deixar assim, etc., mas entendendo sim o que simbolicamente aquilo ali está significando. Simbolicamente como, Carla? Então, através de várias facetas, etimológica, psicológica, alquímica, histórica, dentre outras, tá? Então, é desse jeito que a gente consegue começar a destrinchar isso aí. E, obviamente, estudando também a parte da psique, né? Entendendo Jung, entendendo circuitaria neuronal, entendendo a interpretação dos sonhos e a tradução, né? Da alquimia, né, que Jung tão maravilhosamente consegue, né, trazer para as transmutações da psique, né, que na verdade são as transmutações dos ciclos, né, seja ele vegetal, animal, humano, o que for, né. Então eu trago para vocês aqui esse entendimento para que a gente possa destrinchar um pouquinho melhor, vocês compreendam do que a gente está falando, né? Para não ficar algo assim, nossa, mas como assim? Não estou entendendo e tudo mais. Então, eu vou trazer para vocês aqui, para que vocês compreendam. Começando por aqui, ó. Começando pelo entendimento da medicina. Mas que raio é isso? Como é que funciona a medicina simbólica? Então, para vocês compreenderem, a gente tem 3 pilares principais dentro da medicina e da simbólica para ajudar os nossos pacientes nesse entendimento. São eles, então, a observação dos sintomas e o que os sonhos trazem relacionados àqueles sintomas, em entendimento dos sintomas, principalmente sintomas recorrentes, crônicos, né? Aqueles sintomas com mais de 30 dias de duração, né? E em que nível de investigação eles se encaixam para aquela base, para aquela raiz, né? Então, alguns já vão ter o nível físico estabelecido como sintoma recorrente ou até como doença. A partir daquilo, a gente vem para o nível mental e daí para o nível conectivo. E aí entende aonde aquele gancho pode estar lá. Como isso, Carla? Através do entendimento de padrões. Existem padrões que já estão aí, ó, decifrados e que a gente traz dentro da nossa formação da Vortex para que você consiga compreender isso, né? Muito bem. Terceiro momento, terceiro ponto são os sintomas e as sincronicidades envolvidas naquilo ali. Ou seja, o que acontece aqui na matéria que esse paciente às vezes não está percebendo e que pode ter uma relação com aquele sintoma, ou seja, que seja um sinal, que seja algo a ser implementado, que aquele paciente compreenda, né? Então, são os 3 pilares principais. A partir disto, a gente organiza isso dentro de módulos, tá? Então, a gente tem, desde os níveis de investigação, que são a primeira ferramenta que a gente tem, né? Então, o primeiro nível físico, ou seja, vem com sintoma, a primeira coisa que a gente faz o quê? Investigação. Investigação completa, né? Imagem, laboratório, etc. Tudo, né? Investiga tudo. Observou. Não tem nada, seu fulano, né? Seu exame da coluna não tem nada, mas o senhor morre de dor aqui na coluna, né? Aqui na cervical, esse era meu caso, né? O que é isso aqui, então? Hernia de disco, síndrome miofascial, etc. Sim, não, mas não tem nada, né? 3 ressonância com nada, né? Tudo normal. Então, o que acontece? A gente vai para o segundo nível mental. Que gatilhos a gente tem implicados aqui? Isso aqui, gente, representa simbolicamente vamos dizer assim, a atuação do ânimos negativo, da nossa energia masculina trabalhada do modo negativo. Ou seja, a gente está trabalhando muito no masculino e essa contraparte nossa, já que nós mulheres, por exemplo, somos essência feminina, isso não tem nada a ver com gênero, é energia, mas nós somos energia feminina, e o que ele faz, então, esse ânimos? Ele fala assim, ó, pare de agir assim, volta para sua essência, volta para o feminino. Como a gente nem sabia que isso existia até uns anos atrás, porque aí já é um outro rolê que fala de complementaridade de energias do masculino e do feminino, como a gente não sabia disso lá atrás, o que a gente acha? Não, nossa, né? Como assim? Não posso estar com dor, né? Vou tomar um remédio e continuo, vou tomar um remédio e vou para frente. Ou seja, você luta mais ainda contra o que aquele sintoma que o teu corpo está querendo te dizer.
Esse é o grande X da questão, né? Então, essa investigação você faz o primeiro nível, vai ver toda a parte física. Segundo nível, então, o mental, que é o que nós estávamos falando nesse momento, né? Então, a gente fala dos gatilhos, a gente fala das emoções, a gente fala da forma, pensamento. Pensamentos dotados de emoção. Essas emoções vão trigar as nossas circuitarias neuronais. Temos duas principais. Quando a gente está falando de doença, a gente está falando de uma hiperestimulação da circuitaria adrenérgica, né? Ou seja, sempre naquele estado de sobrevivência, lutar ou fugir, né? Booster de adrenalina, booster de cortisol, booster de mediador pró-inflamatório. Uma vez na semana é uma coisa. 6 meses consecutivos é outra coisa. O que vai acontecer com o teu corpo? Ele vai começar a responder celularmente. As células vão começar a se alterar. E aí você vai ter uma inflamação que vai começar subclínica e depois ela vem para um nível de inflamação clínica e depois ela começa com modificação celular. Ou seja, isso vem num crescendo, né? Essas formas de pensamento, elas estão no nível mental, né? Você vai buscá-las no nível mental de investigação, e aqui a gente encontra padrões, aqui a gente encontra as respostas nos sonhos, e aqui a gente encontra a interconexão do corpo físico com os corpos sutis, os chakras, bloqueios e liberações de chakras. Então, o segundo nível, ele já é mais complexo. E o terceiro nível, que é o nível conectivo, é aquele nível que a gente está falando do campo. Mas campo mesmo, frequência, né? A tua frequência, a frequência dos ambientes onde você está, dos relacionamentos onde você encontra, é nesse nível, tá? Muito bem. A partir disso, então, a gente tem esses 3 pilares iniciais que vão nos ajudar a estratificar e encontrar onde está a raiz daquele sintoma crônico ou recorrente no teu paciente. A ciência que junta tudo isso hoje, veja o que eu acabei de falar, a ciência que junta tudo isso hoje, ela já existe? Já. Ela é muito conhecida? Ainda não, mas já se tem relatos sobre ela, e é sobre isso que a gente está falando aqui. Qual é o nome dessa ciência ou especialidade? Neuropsico-imunoendócrino-biologia. Então, a junção dessas 4 especialidades consegue trazer, gente, hoje, para a matéria, em reações químicas, enzimas, mediadores, processos celulares e moleculares, por que não? Ela consegue traduzir isso para nós hoje, né? Só que não adianta ter isso ali documentado, por quê? Porque aquilo ali já está alterado. Aquilo ali já foi, né? O nosso objetivo com a medicina simbólica é chegar antes, né? Ou buscar antes essa resposta para liberar o nosso paciente disso antes, disso nem começar, né? E aí, por outro lado, a gente tem então essa intersecção de sintomas e níveis de investigação. E aí a gente tem, além de entender essa estratificação com nível de investigação e a especialidade, que a gente busca, que tem esses padrões, né, já fisiopatológicos instaurados, a gente vai buscar nos processos alquímicos e processos de cura da nossa psique, que vão se manifestar através de símbolos nos sonhos, símbolos em sincronicidades do dia a dia, símbolos nos nossos sintomas em cada órgão ou sistema que a gente tem. Mas, cara, então cada órgão ou sistema tem uma representação simbólica? Tem. Aí é isso que você fala dentro da Vortex? Sim, também. Por quê? Porque para além do que você vai tratar naquele paciente do ponto de vista clínico concreto, você também vai entender qual é a simbologia daquilo para buscar qual é a raiz daquilo no teu paciente. Essa é a grande sacada. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente vem para o entendimento das fases de operações alquímicas, onde a gente vai também discutir dentro da Vortex, mas para vocês compreenderem, de forma a que a gente consiga implementar os processos de cura. Na verdade, nós somos canal, né? Quem vai fazer isso é o nosso paciente, a gente vai ajudá-lo a perceber isto, né? Tem mais um detalhe que eu quero colocar para vocês aqui, quando a gente fala, deixa eu só achar aqui, ó. Vamos fechar. Tem mais um detalhe que eu gostaria de comentar com vocês aqui também, que a gente traz dentro vamos dizer assim, da formatação do que a gente apresenta aqui. E aí você pode, às vezes, estar se perguntando assim, tá, Carla, mas qual que é a vantagem para o paciente disso? Ou qual que é a minha vantagem como profissional da saúde em entender esses níveis de investigação e buscar isso com o meu paciente? Gente, é assim, o nome dessa mentoria é
ele não é posto à toa, né? O nome dessa mentoria é Vortex Q. Esse Q é de Chiron. Chiron é um curador ferido. É o curador ferido, ele é um arquétipo, né? Veja, olha o nome, é o curador ferido. Então, o Chiron, ele é um filho renegado, que tem, vamos dizer, entre aspas, como maldição, a vida eterna, né? A imortalidade. Só que ele tem ferimentos, e ele próprio trata esses ferimentos, ele é um centauro, né? Ele é metade humano e metade bicho, né? Por isso que ele é renegado no Olimpo. E aí, o que que acontece? Ele começa a buscar a cura das próprias feridas. E ele encontra esse caminho de cura. E aí as pessoas começam a buscá-lo para entender como ele executou essas curas e para aprender com ele. Então, ele é um predecessor da medicina, né? Então, não só da medicina, mas de toda a terapêutica, vamos dizer assim, todos os processos de cura mesmo, né? Isso é arquetípico, gente, né? Então, eu sei que você que chegou aqui, possivelmente tem esse arquétipo forte. É um Kiron. Eu sou. Todos nós aqui que viemos para esse lugar e não nos aquietamos com o simples preenchimento de receitas, toma, tchau, vai embora, toma, tchau, vai embora. Nós temos Kiron na gente. Por quê? Porque isso acaba nos ferindo de alguma maneira, a gente encontra a solução para isso e a gente quer trazer isso para os nossos pacientes, clientes, consulentes, né? Então, o nome dessa mentoria ele não é à toa, ela é uma reunião de Quirons. Então, dentro da formação da medicina simbólica, que é uma formação que está em processo de reconhecimento, sim, tá? Ou pelo MEC ou pela Cogna, é uma outra instituição, a gente está trabalhando com as duas, né? Ou seja, a gente vai ter certificação, isso vai ser trabalhado como um curso mesmo, ou uma pós-graduação, um curso de extensão, ainda estamos nessa definição, mas isso vai acontecer breve. Mas o certificado, se eu tirar agora, vai ser retroativo, não vai ter galho nenhum. Mas a minha pergunta para você eu sei que vocês não estão aqui por isso. Eu sei que vocês estão aqui em busca de melhoria, em busca de refinamento, em busca de entregar algo único para o seu paciente. Então, eu vou dizer para vocês: quantas vezes vocês já ouviram falar em medicina e simbólica fora do nosso canal? Essa é a pergunta que eu faço. Por que eu sei disso? Porque eu também já fiz essa pesquisa. E, na verdade, esse nome, ele veio canalizado. Para mim, ele veio canalizado, o sonho que eu tive também. Tudo que está aqui, tudo isso está vindo. E eu estou entregando. Está vindo e eu estou entregando. Por quê? Porque eu sei que é um chamado, não só meu, e que a minha missão aqui é ajudar. E eu, desta forma, trazendo isto tanto para os pacientes e agora repassando essas informações para que mais e mais curadores possam executar ou incorporar partes disso que seja aos seus atendimentos, eu consigo ampliar o meu espectro de ajuda muito mais através de vocês. E vocês também conseguem ampliar isso mais e mais. E por que isso nesse momento, cara? Porque esse momento é um momento crucial que a gente está vivendo. É um momento de aumento do nível de frequência da Terra. Então é outra energia, são outras demandas dos nossos pacientes. Só que, infelizmente, 90, eu digo assim, não é 90 nem 96, 99% dos profissionais não está pronto para isso. Então, se você está aqui, você está preparado. Por quê? Porque seus olhos estão abertos. Então, você está preparado para receber essas informações, para traduzir isso para o teu servir e para, da melhor maneira possível, implementar isso com os teus pacientes. E eu vou ter um grande prazer, uma grande alegria em ter você, Kiron, junto comigo na nossa formação Vortex Q. Que é uma formação, então, explicando para vocês, que é de 2 meses de duração e 3 meses de supervisão. Sim, Carla, você ajuda nos casos clínicos? Sim. Tem discussão de casos clínicos? Sim. Sim, diretamente comigo, num grupo que já está funcionando, né? A gente já tem aí mentorados que estão com a gente, e desde o princípio eles estão no grupo de supervisão, casos clínicos riquíssimos, discussões riquíssimas, trabalhadas lá dentro, tanto para os pacientes quanto para os próprios mentorados, no fim das contas, nem há detalhes disso, mas é fato. E o fato é que isso já está em vigência. A gente teve já a nossa primeira sessão, ela já está na plataforma, mas dia 30 agora temos a segunda. Então, se você quiser entrar, se você tiver
preparado, sente esse chamado que deu de ser prescritor e repetidor de conduta e tá a fim de ajudar mesmo os seus pacientes, clientes, porque isto vai te diferenciar, gente. Isso vai te diferenciar enquanto o próprio profissional com o teu chamado, a tua missão aqui, e vai te diferenciar das outras formas também, né? Número de pacientes, melhoria no teu atendimento, refinamento no teu atendimento. Então é sobre isso que eu tô falando aqui. É como eu falei, 99% dos profissionais não está atento a isso, não tem os olhos abertos para isso. Seja você alguém que tem esse olho aberto. Por quê? Porque você está aqui comigo, ou seja, né? Você já compreendeu. Então, eu quero trazer para vocês o que a gente tem dentro, né, da Vortex, tá? Para que vocês compreendam a riqueza que é isso aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês direitinho. Então, olha lá. Dentro da Vortex, o que a gente tem? Já tem aulas que estão na plataforma, né? A gente tem a parte que está gravada, a gente tem os encontros ao vivo, a gente tem o grupo de supervisão, a gente terá alguns bônus maravilhosos dentro dessa T1. Você entrando hoje, você ainda entra na T1, ou seja, você vai pegar todos esses bônus de uma maneira especial, só que assim, é para quem está vendo isso aqui e faz sua inscrição, ou já fala com o Vitor ali para fazer a sua inscrição. Porque eu não posso deixar isso aberto a todos, por quê? Porque eu desonro quem é ágil. Eu desonro quem está aqui e fala, uau, eu quero isso agora. Então, assim, seja você essa pessoa decidida e corajosa. Corajosa para quê? A ponto de quê? A ponto de trazer a sua palavra ao mundo. A ponto de entender que isto vai ajudar muito mais as pessoas do que o teu medo de julgamento por fulano, ciclano, etc. Ah, mas eu não quero colocar isso aí no mundo. Tudo bem, só você ter esse conhecimento e olhar teu paciente de outra forma já vai te ajudar milhões, tá? Então, só para vocês entenderem o que a gente tem dentro da Vortex, né? Desde a introdução, temos a parte do corpo e da psiconeuroimunoendocrinobiologia, ou seja, o entendimento dessa circuitaria neuronal, isso aí já está na plataforma, né? A anatomia do corpo e as simbologias principais, a gente já está com uma parte que esses modos vão ser liberados gradualmente, né? Então, isso aqui já está liberado em uma parte, né? O entendimento do biorritmo, isso é fundamental para quê? Para as circuitarias neuronais. Para você entender do teu paciente quais são os melhores momentos dele e se ele não está respeitando isso cronicamente, isso é um dos fatores pró-inflamatórios. Isso é uma das coisas que vai inflamar o corpo dele, mesmo que ele não saiba. Ou seja, acordar com o despertador todo dia já é um estímulo ruim. Acordar com o despertador todo dia já vai te trazer para esse lugar de inflamação subclínica minimamente. Ah, cara, mas por que para uns inflama o coração? Por que para uns inflama a cabeça? Por que para uns inflama a articulação? Por que para outros inflama a coluna? Por que para uns é hipertensão? Então, isso já vem para simbologia. Isso já vem para qual nível de desbloqueio de chakra esse paciente está. É aonde é a trava, é onde vai manifestar. Então, só para vocês entenderem, é uma questão de abertura de linha energética para individuação. É sobre isso, tá? Então, dentro do módulo 2, a gente já tem essas partes que estão também já colocadas lá na plataforma. Os sintomas psicossomáticos e as suas origens, ou seja, são os padrões de sintomas que tem a respeito disso. Teremos sobre, óbvio, né, os níveis de investigação, claro, explicando, destrinchando nível físico, mental, nível conectivo. Isso é alvo de discussões em todas as nossas sessões, claro, nas nossas sessões, nas nossas reuniões, né, dentro desses 2 meses da Vortex, para que a gente trabalhe esses pilares e consiga destrinchar os casos clínicos que vêm de vocês para nós, né? Então, os níveis de investigação comentados, a anamnese simbólica, claro, né? De você entender que você precisa entender a anamnese do corpo físico e entender simbolicamente o que aquilo significa e aonde que eu pego esses highlights do meu paciente, né? Tudo mastigado, gente, tá? Esse módulo aqui é fenomenal, né? São as doenças do feminino e a desconexão da nossa energia do feminino. Isto aqui é um grande adoecedor de 90% das mulheres hoje, tá? Ah, mas é só sintoma ginecológico? Não. Então vai se manifestar onde? Onde há o bloqueio do chakra. Uns 60% né, na Kundalini, tá? Mas os outros níveis também, tá? Então é importante detectar isso. Os sonhos, claro, merecem um módulo à parte, por quê? Porque eles são uma ferramenta importante de trabalho aqui dentro da medicina simbólica. A gente trabalha com o entendimento dos sonhos como canais de comunicação da próxima etapa. O que eu tenho que fazer proximamente? Qual é o próximo movimento? Que movimento, cara? Movimento alquímico. Que fase que eu tô? Qual é a operação?
Qual a próxima operação? Então, o nosso inconsciente ele vem trazendo essas respostas para nós. Gente, esse canal do inconsciente é um canal de comunicação da gente com o nosso eu da quinta dimensão, com o nosso self, né? Então, ou seja, é o nosso eu mais sábio, é o Imago Dei, é a nossa centelha divina acesa. Ou seja, já passou pelo perrengue que você está passando nesse momento. Pergunte para ele. Peça um sonho. Tua resposta vai vir. Adianta vir e você não entender, não saber, não interpretar? Claro que não. Então, o que acontece? Aqui a gente dá ferramenta para você ajudar teu paciente nisso. É o nós próprios, claro, né? Mas isso vai ajudar o teu paciente. Você vai conseguir entender ali a cronologia da cura. É isso que a gente tem dentro dos nossos grupos terapêuticos, do Dream Sessions, por exemplo, que é um grupo que a gente tem. É a cronologia da cura, gente. Isso é fantástico. Tá? E isso aí vem bem desenhadinho. Mas aí o que que adianta sonhar e não saber entender e interpretar? Pois é, a gente ajuda a ensinar aqui. E obviamente as conexões alquímicas, que são os processos alquímicos, os processos de cura, que na sequência serão liberados para estudo também. Além disso, a gente tem o grupo Tira Dúvidas, então, que é o grupo de supervisão, Tira Dúvidas de supervisão. É isso mesmo, Carla, tô com um paciente assim, 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 ele tá assim, 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 já fiz isso, 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 o que que você recomenda? Como é que eu faço isso? Como que eu resolvo, né? Então, isto é, numa primeira instância, algo fundamental, né? É você ter essa, pegar na sua mão, né? Eu, por exemplo, pegar na tua mão e te ajudar a destrinchar aquele caso para orientar você na, ó, a conduta é essa, ó. Tem que orientar ele a fazer isso, vamos tentar esse ritual, vamos entender isso aqui, vamos otimizar ali. Já investigou toda a parte física? Tem alguma coisa além? A convivência na família? Qual é a questão conectiva, tá? Então, tudo isso a gente já vai trazendo junto com você, tá? Durante esse período de supervisão. O período de supervisão, ele é maior que a mentoria, tá? A mentoria são 2 meses e o período de supervisão são 3 meses comigo, um mês inteiro de supervisão, certo? Essas supervisões, além do grupo, né, que funciona 24 horas, obviamente que a gente tem um período de até 24 horas para resposta. Se você tiver com o paciente no consultório, no ambulatório, etc., e queira uma resposta imediata, coloque uma bolinha vermelha, coloque um sinalzinho vermelho que daí a gente sabe que, ó, preste atenção aqui, tá? As supervisões, elas funcionam, para além do grupo, elas funcionam de maneira quinzenal, então a gente vai ter as reuniões de implementação desses pilares, fora a parte gravada, e o Tira Dúvidas, tá? Então, isso a cada 15 dias a gente vai ter. A gente já teve o primeiro, eles ficam todos na plataforma, você tem acesso. Ah, mas se eu entrar hoje, se eu entrar depois eu não vou ter? Vai, claro que vai. A tua mentoria começa a contar do dia que você entra, né? Então, às vezes, você tá tendo lá uma semana a mais de supervisão até chegar à tua primeira sessão estratégica, né? Tua sessão de supervisão ao vivo, né? Você tá tendo uma semana a mais de supervisão no grupo, tá? Foi o que aconteceu. Quem pegou na primeira ganhou 3 semanas praticamente, né? Então o início é imediato, né? Como a gente falou. Para quem está aqui comigo e fechar a mentoria hoje, o que que a gente tem? Módulo bônus, aliás, vários bônus fenomenais, inclusive, tá? Então, vamos começar aqui, ó, com esse bônus, Workshop Alquimia e Corpo. Isso aqui, gente, foi um conteúdo profundíssimo que eu entreguei em forma de um workshop há um tempo atrás. Ele traz a avaliação do corpo divino, gente, e dos órgãos e sistemas, ou seja, é um mergulho no corpo de maneira alquímica. Tá imperdível. E você, fechando hoje, vai ter a possibilidade de entrar nesse bônus aqui também, o Workshop Corpo e Alquimia. Ele já está na plataforma. Mais um bônus fenomenal. Estou liberando hoje esse bônus. Ele tá, eu coloquei hoje na plataforma, então as mentoradas vão ter acesso hoje. E você também, se você entender a importância disso, que é o bônus que vai falar do paciente pediátrico e as linhas ancestrais, com a pediatra, amiga, sócia, e também a terapeuta de Magnified Healing e de Reiki, a Adriana Blanco, fez uma série de 3 aulas explicando a parte simbólica da doença nas crianças, gente. Olha o ouro disso aqui. Só quem tá nessa turma 1 é que vai receber isso aqui. Isso aqui depois vai virar uma mentoria à parte. Então, ou seja, aproveita que você tá aqui, né? Fabi Kac Altman, outra grande amiga minha, psicóloga, especialista em trauma, vai vir falar com a gente em uma sessão ao vivo, nessa turma 1, sobre corpo e trauma. Ela é especialista em trauma, ela faz MDR. É, ela é especialista no entendimento simbólico daquele sintoma como resposta a um trauma. E ela vai ensinar a gente a lidar com isso, né? Ela é maravilhosa, tá? E além disso, você que entra hoje também vai ter acesso, como eu falei para vocês, gente, esta formação ela vai te ajudar a melhorar em todos os sentidos, no sutil
e no concreto. Essa formação, ela tem um módulo bônus, que é o modelo de negócio que a Medicina Simbólica fez, que faz um ano e meio que eu estou aqui na rede social, e eu saí de todos os meus outros trabalhos e eu estou só aqui. Ou seja, é a parte tática, é a parte prática. E, inclusive, a gente vai ter uma sessão específica falando do modelo de negócio somente para essa turma 1, claro, lógico, tá? Então, é assim. Basicamente, gente, vocês estão diante da possibilidade de englobar duas mentorias, uma mentoria da parte médica formativa, uma mentoria de negócios e uma mentoria que vai ser, né, vai ser um braço separado, uma mentoria que vai falar da pediatria e ancestralidade, né, que é o que nós estamos falando aqui, leis sistêmicas e tudo isso junto, tudo junto nessa turma 1 da Vortex. Aí eu te pergunto, né? Tá você no seu consultório, né? Lá no fim do expediente, com o seu último paciente, e é aquele paciente que volta para você a terceira vez no ano. Tinha ficado bem, você achou, ai, nossa, uau, resolveu. Resolveu, fiz inibidor de bomba, resolveu, ai, não, tá curado, não vai voltar mais. E volta justamente ele dizendo que, doutora, tô eu de novo aqui com isso. E aí você já deu a terceira linha de remédio para esse doente. Qual vai ser a tua cara olhar para ele e falar assim, seu fulano, eu não sei mais o que fazer com o senhor. Tem essa opção? Cara, até tem. Você se sente confortável com essa opção? Você vai para casa tranquilo, pensando no teu carro, enquanto você está dirigindo de volta, e fala assim, mas o que que esse cara tem aqui? Ele tem que fazer a mesma coisa de novo, não vai adiantar muita coisa de novo. Que IME, né, de profissional sou eu nisso aí. Então, se você tem esses questionamentos, a Vortex é a resposta que você esperava. Então a questão é, imagine você conseguir pegar o seu fulano e começar a destrinchar esse nó, sabendo fazer uma anamnese simbólica, começar a perguntar as coisas certas para que ele comece a destrinchar esse nó dos sintomas com você, e você entenda, agora eu entendi a raiz do sintoma dele, dessa dor epigástrica, essa dor que no melhor está na terceira linha, fez 3 endoscopia, não tem nada, uma gastrite xixelenta, que é só para dizer que tem gastrite, por exemplo. A raiz disso é que ele tem uma questão familiar com o filho, que ele queria que o filho fosse de um jeito, mas o filho não é. E o que que acontece? Ele tem que engolir isso, ele tem que calcinar isso, queimar, calcinatio, operação do fogo. Queimar, é o fogo que queima, destrói. Por quê? Qual é a tradução disso para nós simbólica? Isso queima as frustrações do ego, calcinatio, a operação alquímica da calcinatio diz respeito a isso. As frustrações do ego. Como assim? Você, seu fulano, queria que fosse assim, de todo o seu coração, mas não é e não vai ser. Só que o fato de você estar negando isso inconscientemente, não estar conseguindo enxergar, porque o fulano, ele nem sabe disso, ele nem desconfia que seja essa questão. Ele acha normal, entende? Mas você já sacou. E de repente ele começa a te falar que ele está sonhando direto com incêndio, explosão nos sonhos dele, porque ele fala para você que sonha. Ou não, ele não fala. Mas de repente você olha na mão dele e tem 3 queimaduras no braço e na mão no último mês. Sonhos, sincronicidades, sintomas. E você tem esse conhecimento. Por quê? Porque você fez a formação Vortex. Você entendeu como a medicina e a simbólica podem sim ter essa resposta para o seu fulano. Então, ou seja, você tem tudo isso, você tem todo esse setting que eu falei para você de bônus. Ou seja, basicamente são 3 mentorias em uma, não é? Não é uma mentoria. E é assim, gente, quanto você acha que vale isso aí, né? A primeira coisa é uma formação. De boa, gente. Formação é por baixo 10, 12, 15 mil reais. Ainda mais com certificação, que é o que nós estamos pleiteando, certo? Muito bem. Para você que entendeu a importância disso, quer entrar nessa turma, essa formação não vai sair em 10, em 12. Ela sai por 5 mil reais. Só que, para você que está aqui
comigo ou está vendo esta live específica. Por que que eu estou dizendo isso? Porque ela ainda está nas primeiras semanas da turma 1. Então, ou seja, você ainda consegue entrar aqui com a gente no trilho direitinho. Para você que está vendo isso aqui, acessar o site e fechar, você ainda vai ter um voucher de 50% off. Ou seja, praticamente 50%, ou seja, de 5 mil reais, você vai ter esta mentoria por 12 vezes de 297,50. Ou seja, 2.975 reais ao total. Gente, é assim. O que que eu vou falar para vocês? Que se você tá insatisfeito com o teu, com o que a tua conduta tá entregando para o teu doente, se você tá inquieto, percebeu que o range do paciente, como ele tá chegando para nós, tá diferente, cada dia mais aprofundado, justamente nisso, né? No entendimento de que, sim, ok, tem a parte física, mas se eu não tenho essa resposta, eu preciso buscar mais. E quer entender como funciona a medicina simbólica, aprender, pegar essas ferramentas para você e instalar isso, plugar isso no teu setting terapêutico, ainda acessando todos esses bônus que eu falei para vocês, especialidades dentro da medicina e da psicologia, e o modelo de negócio que nos trouxe aqui hoje, né, a estar livre das outras demandas nossas do dia a dia e poder se dedicar estritamente a isto aqui, com liberdade, mesmo geográfica, de tempo e financeira, né? Se você entendeu que isso pode te ajudar, eu só digo uma coisa para você: acesse o link que está aqui do lado, ou acesse o link que vai estar abaixo. Entre na Vortex agora, não perca tempo. Por quê? Porque se esse link não estiver mais funcionando, quer dizer que foi. Quer dizer que essa possibilidade foi-se com 50% off, todos os bônus que eu comentei, e 3 mentorias em uma. Basicamente é isso. A medicina simbólica, a parte da pediatria e ancestralidade e a parte dos negócios digitais. Então, é aquela história, né, gente? É o custo-benefício, tá certo? Quanto você gasta de restaurante e jantar no mês, né? Aposto que é muito mais do que 297,50 por mês. Então, basicamente, é aquela história do custo-benefício, tá? Então, se você sentiu que é para você, e se você quer se juntar à nossa turma, quer ter a nossa supervisão direta, o cérebro, o nosso cérebro trabalhando e raciocinando em cima dos seus casos clínicos, das suas dúvidas, para trazer e melhorar, aprofundar os teus diagnósticos com os teus pacientes, clientes, etc., no seu dia a dia, basta você clicar e entrar. Eu vou te esperar aqui dentro. Combinado?